que a gente vai conduzir aqui enquanto ela não está. Agradecer demais a sua participação e vai ser um bate-papo bacana e importante para que as pessoas que vão ter acesso depois desse material possam estar acessando, buscando, se inteirando dessas informações que são sempre muito importantes e pertinentes para toda a sociedade, né? A gente sabe, né, doutora, que é um assunto bem forte, né? E é de extrema importância também, né? E nos casos de prevenção ali, acredito que é bem importante esses casos de prevenção, né, para não chegar, né, onde está chegando os casos, né, e para não avançar tantos casos, né, como teve ano passado. Então é bem importante a gente ter essa conversa e desde já agradecendo, né, a tua disponibilidade e o teu carinho conosco aí, né? Então a gente separou algumas perguntas aqui para a gente dar sequência, até direcionando o, a nossa live aí. Pode ser, então? Pode ser. Então, boa tarde a todos. É uma gratificação estar aqui com vocês. Eu sou professora da UFS há 25 anos e trabalho nessa área do direito penal, especialmente na violência contra as mulheres. Vamos para o bate-papo. Isso aí. Se permite, então, eu vou para a primeira pergunta, né? A primeira pergunta, doutora, é sobre qual que é a definição, né, legal de feminicídio e como ele se diferencia de outros tipos de homicídio, né? O feminicídio, o que ele diferencia do homicídio, para todos nós podermos entender brevemente essa diferença. Certo. O feminicídio é uma espécie de homicídio qualificado. Ele está no 121, parágrafo 2º do Código Penal, dentro da família dos homicídios, mas ele só se caracteriza quando há perseguição para o gênero feminino ou em decorrência de violência doméstica. Não é qualquer mulher que pode ser vítima de feminicídio, não é só matar uma mulher. Tem que caracterizar esse contexto: violência doméstica ou condições do sexo feminino, de gênero. A pena para esse crime, então, é de 12 a 30 anos. Nós chamamos, então, que o feminicídio é uma qualificadora dentro do grupo dos homicídios. E essa qualificadora, além dos 12 a 30 anos, vai ter aumento de pena, o código que diz isso, se for praticado na frente dos filhos, na frente do padrasto, madrasta, enfim, no âmbito da família, em instituições de educação básica, pública ou privada, e se a vítima é pessoa com deficiência ou qualquer outra condição que se torne mais vulnerável. Esse é o crime de homicídio qualificado pelo feminicídio. Então, ele não é um crime autônomo, ele é uma espécie de homicídio. Uhum. Muito bem, doutora. Nossa, a gente vê, né? Nós estávamos conversando ali a respeito essa semana e a gente acha até pouco, né? A pena. A pena ela é bem branda, assim, em questão, porque de um feminicídio eu acompanhei dois, eu tive a oportunidade de acompanhar dois júris esse ano ali e deu diferença de 5 anos, né? De uma pena para outra. E até nós estávamos conversando em questão disso, né? Será que algum dia aumenta isso ou vai permanecer? Qual é a sua opinião a respeito? Assim, o máximo de cumprimento de pena no Brasil são 40 anos, agora pelo Código Penal. Mas as condenações ainda não ultrapassam 30. Então, eu acredito que mais do que isso ainda não, né? Teria que reformar a legislação. E outra, se você não tem antecedentes, se o agressor é primário, a pena fica no mínimo 12 anos. Muito embora é um crime hediondo. Crime hediondo, então, não admite fiança e ele é cumprido em regime fechado. Mas nós sabemos que o bom comportamento, depois do agressor, pode também ir para o semiaberto, para o aberto ao longo do tempo. Essa é a punição, Uhum. atualmente, do feminicídio. E, doutora, quais os principais fatores que contribuem para a ocorrência de feminicídios na nossa sociedade, assim?
Eu tenho uns aqui que eu elenquei. Nós temos dependência financeira, dependência afetiva, problemas da má distribuição de renda das nossas vítimas, estigmas, discriminação, a grande desigualdade de gênero, também manifestações de ódio e desprezo contra as mulheres, e, inclusive, uma recente decisão dos tribunais, admitem também para transexuais, desde que essa vítima de feminicídio se identifique como mulher no seu registro. Porque todas essas perseguições, a cultura do silêncio, muitas vezes é o medo, né, o preconceito de denunciar, ou também porque da violência, isso, claro, até chegar ao feminicídio, normalmente elas não têm medidas protetivas, é outro fator, né, elas não buscam o judiciário e acabam sendo vítimas, e em relação ao aparato judicial e a segurança pública, também nós falamos que há falta de capacitação, falta de recursos, não exatamente no Rio Grande do Sul, que nós somos uma referência, mas no Brasil ao todo ainda carece de profissionais habilitados. A lei recentemente diz que toda vítima de violência doméstica tem que ser atendida por delegada mulher, por psicóloga mulher, para facilitar o diálogo. Mas, enfim, no Brasil inteiro, nós não temos ainda uma estrutura totalmente equipada. Falta qualificar isso, então, né, doutora? Acredito Ainda, muito. penso que sim. Quer ir para a próxima pergunta, Clayton? Claro, claro. Vamos então para a próxima pergunta aí, doutora, que é a respeito como melhorar, né? Como a gente conseguir avançar nessa cultura machista e o patriarcado, né? Que influenciam na violência contra as mulheres, né? Nos casos de feminicídio. A gente sabe muito bem que essa cultura não é só aqui no nosso estado, é uma cultura que ela permeia aos longos anos da nossa história, desde que o Brasil veio a se tornar independente, né? Isso há mais de 500 anos, embora temos melhorado muito, né? A mulher ter direito ao voto, está em vários espaços de trabalho, mas ainda temos isso muito forte e latente. Como fazer para que a gente possa estar amenizando esses impactos? Com certeza, o patriarcado, a cultura machista acabam influenciando, sim, porque nos transmite uma naturalização da violência contra a mulher. Isso está impregnado ainda na nossa sociedade. Por exemplo, que as mulheres são frágeis, a mulher é um objeto sexual, há também a questão, Kleber, da masculinidade tóxica. Todo esse patriarcado, então, acaba, sim, vitimizando essas mulheres, influenciando, inclusive, no tratamento judicial. Porque, às vezes, a questão é machista, né? Tem mulheres que registram, depois querem tirar o registro, que a gente chama retratação, e aí, às vezes, até elas são hostilizadas. Ah, vem aqui, retira, volta, você se reconcilia. Porque, tendo em vista aquele ciclo da violência, né? Às vezes há uma fase que depois há lua de mel, e esse poder que o homem ainda exerce dentro do lar, ainda fica impregnado, a mulher é posse, ele tem a posse. Então, atualmente se fala muito da violência psicológica, né? Aquela humilhação, a violência moral, você não pode sair, você não vai usar determinada roupa porque você é minha. E quando é que chega o feminicídio? Quando ele diz, você não vai ser mais de ninguém, prefiro ver você morta. Então, o que nós podemos fazer para melhorar? Educação. Penso que é educação, desde do ensino fundamental ainda, né? E também as próprias mães nos lares, quebrar essa cultura machista. Às vezes a mãe, infelizmente, né, ou inconscientemente, ela acaba reproduzindo no seu filho, menino, a cultura machista. Isso aqui é serviço de mulher, filho, vou te servir. Às vezes são atos simples, mas que acabam, né, ocasionando todo esse problema da violência, ainda. E impacto, né, doutora? Muito. Lá na frente, acaba sendo um problema, né?
e vai se acarretar mais lá na frente, né? Isso aí é Sim, bem importante. e eu tenho umas estatísticas, pois não, uma- Bom, tem acho que vem de encontro com a próxima pergunta aqui. Quais os sinais de alerta, doutora, que a mulher corre, né? Que a gente indica que a situação está em risco, né, de um feminicídio. Quais as situações que indicam um alerta, né, para um feminicídio? Eu acho que isso também de encontro, né? sim, porque a cultura machista que nós estávamos vendo, esse garoto que é criado num lar, ele acaba reproduzindo depois nas suas relações. Ele sempre viu a mãe ser submissa. Uhum, Então, muito provavelmente, ele perpetua. Os indícios são isolamento social, a gente percebe que a vítima ela é tolhida, né? Inclusive do contato com seus parentes, seus amigos, acaba sendo uma rede de isolamento. Um histórico de violência familiar também contribui. Eu tenho perfis aqui de agressores, estatisticamente, que foram produtos de lares de pais agressores, conviveram com agressores. De novo, um sinal de alerta é a dependência econômica e afetiva, e a mulher acaba não adentrando no mercado de trabalho por essas razões, então é uma bola de neve. Sinais também, transtornos mentais, a mulher começa a ter depressão, começa, né, a ter problemas de saúde psíquica, muito uso de bebidas e drogas, também pode ser um alerta, ela está buscando uma fuga. Vulnerabilidades exacerbadas, em geral, e às vezes também outro sinal de alerta é a falta de consciência dos seus direitos. Tem mulher que naturalizou o espancamento ou ser tratada daquela forma. Quando se fala em agressão, nós sempre pensamos na física no primeiro momento, mas tem mulher que não apanha, tem mulher que sofre a violência moral e psicológica e não se dá por conta que aquilo é violência. Exemplo, tem clientes que dizem, não, não, doutora, ele não me bate, porém, ele me diz que eu não sirvo para nada, que eu sou gorda, que eu sou desleixada, que eu sou acabada, que eu sou velha, que ninguém vai me querer com os filhos. Isso é violência. uhum. Isso é violência. A gente vê E que, como você disse, naturaliza, né? Acabam naturalizando e esse processo vem de um período longo, tanto que fica normal, né? Chega um tempo que fica normal e é só isso que ele faz, né? Algumas situações, às vezes, a gente vê falar que é só isso que ele faz, não mais nada. Então tá tudo certo, né? E não tá, é bem importante esse alerta. Tem a e Sim. próxima qua- pergunta? E quais medidas de prevenção? A gente sabe que uma delas é a educação, que deve ser permanente nos espaços escolares, nos espaços de convivência, sejam eles dos bancos da escola, da universidade, mas também fazer parte das rodas de conversa, né? São fundamentais para a conscientização. Mas fora essas medidas, que não são poucas, e a gente tem um trabalho árduo enquanto sociedade para fazer isso, que outros tipos de prevenção e proteção a gente pode tentar ajudar para que essas vítimas ou pessoas que estão percebendo que pode estar nisso aí possam estar se protegendo. Buscar as redes de atendimento, denunciar, procurar a delegacia da mulher, pode ser até uma denúncia anônima, ela pode depois, sei lá, daqui a pouco uma vizinha, alguém, com uma amiga. Nós temos toda a rede de apoio, por exemplo, em Caxias do Sul, nós temos os abrigos, ela casa, o nome da casa é Casa Raquel, que abriga as mulheres vítimas de violência, tem todo um aparato judicial e de políticas públicas. Essa vítima, ela é encaminhada para serviço psicológico, tudo gratuito, tudo fornecido ou pelo SUS, ou pelo município, ou inclusive toda a rede de apoio que a gente chama. Então, denunciar. Judicialmente, tem as medidas protetivas de urgência. Elas são deferidas imediatamente, num período de 24 horas, o delegado já e o juiz homologam, deferem a medida protetiva de urgência, retiram o agressor do lar,
quando ele tem armas, né, suspende o uso de armas. Então, são efetivas as medidas protetivas. Em caso de descumprimento, imediatamente ele pode ser decretada a prisão preventiva. E, inclusive, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos tornozeleiras eletrônicas que eles estão usando para monitoramento desse agressor. Se ele transgredir, se aproximar da vítima, geralmente as medidas protetivas são de 200 metros de afastamento. Ou também, assim, qualquer forma de contato, nem por telefone, nem por rede social. Tudo isso caracteriza transgressão de medida protetiva, que já é um crime. Me parece que é bem preventivo para o feminicídio. Acreditar, sim, que tem toda essa rede de proteção. Nós temos aqui em Caxias do Sul, Juizado de Violência Doméstica. É uma vara especializada só para esse tipo de delito. Que o que tem se percebido estatisticamente é feminicídio para aquelas vítimas que não têm medida protetiva. Nós temos a Patrulha da Maria da Penha, eficiente aqui no município também. Se ele transgredir, se ele se aproximar, né, ela já pode telefonar que chega a patrulha. Então, me parece que todas essas são medidas preventivas, para não, né, caracterizar o ápice que é o feminicídio, ou uma tentativa de feminicídio, eventualmente, né? Tem a nossa próxima pergunta, doutora, é justamente essa. Como a sociedade, né, pode contribuir para combater essa cultura, né, que está sendo feminicídio, porque está sendo cultural, a gente vê que normaliza, né? Está muito normal para algumas situações, a gente sabe que não é normal, mas a pessoa normaliza e promover a igualdade de gênero, né? Como é que a gente pode, será, que maneira a sociedade pode contribuir para isso, né? Para promover a igualdade de gênero. Acho que é possível isso? Possível, claro. Como? A própria mídia, com campanhas igualitárias, maior número de mulheres líderes, inclusive na mídia, né, na própria mídia, em empresas, em cargos de gestão, já tem toda essa campanha de igualdade salarial. Outra forma é estimular a denúncia. Denunciar agressão, denunciar que foi vítima de violência, daqui a pouco é uma violência sexual também. Nós temos 5 tipos de violência: a moral, a psicológica, a sexual, a física e a patrimonial, porque às vezes ela não se dá por conta que ele dilapida os bens pessoais dela. Teve uma cliente que teve o seu computador danificado, os seus bens pessoais. Gera, inclusive, né, despesas, a gente diz violência patrimonial. Então, me parece que sim, o governo, né, as políticas públicas podem incentivar essas campanhas de igualdade, principalmente oportunizando, né, equiparação salarial, mais mulheres em cargos, assim por diante. Doutora, a gente tem mais quanto tempo aí, Clayton, será? Uns 10 De minutos. 10 minutos? Só? Tá, mas vamos Não, lá. não, é que a gente tem o tempo aqui do Meet, mas assim que Claro. encerrar, a gente retorna, tá? Ah, tá. Caso a gente sair do ar aí, a gente volta depois, tá? Só para Tá te bem. avisar, tá bom? Não é, a gente não desligou, encerrou aqui, daí a gente retorna, tá? Bem tranquilo, a gente tem mais algumas perguntas, mas tá muito bom esse debate aí, tá muito bacana, doutora. Muito Inclusive, esclarecedor. né, doutora Glenda, o que tu explicou e a rede de apoio que tem, ao mesmo tempo a gente escuta cotidianamente é de que não adianta, a Maria da Penha ela não protege, né? Faz com que haja um reforço de que toda essa rede de proteção ela é muito frágil, embora a gente saiba que não é. Então, tudo isso é para forçar que a pessoa não faça aquilo que foi falado até agora, que é procure ajuda, denuncie. Porque, ao mesmo tempo, existe uma força muito grande por parte masculina reforçada isso nos lares, e isso não são só lares de pessoas de baixa renda, mas em todos os lares, independente das classes sociais, dizendo que aquilo não resolve, que aquilo não funciona.
e agora esse ano que nós tivemos o primeiro feminicídio aqui na nossa cidade, a gente escuta nos corredores, nas ruas, a mesma coisa. No sentido, viu, não adianta, ela tinha isso, mas não resolveu, mesmo assim foi tirado da vida dela. Mas é bem ao contrário, a gente precisa continuar reforçando a rede de proteção, que ela é muito boa e eficiente, e seguir empoderando as pessoas que são vítimas de violência a procurar ajuda, e a gente que observar que alguém está sofrendo alguma agressão, também fazer esse comunicado, né? Que a gente tinha antigamente, mas agora já se trabalha muito forte nisso, que em briga de marido e mulher se mete a colher sim, né? Exato. Então, esses preconceitos, esses estigmas, eles acabam desencadeando essa não procura, né, o judiciário por desacreditar. E, pelo contrário, me parece também que fazendo campanhas, incluindo homens, né, para promover relações saudáveis e não tóxicas, é uma forma de prevenção. Chamar os homens também, incluí-los. E outro aspecto, tem um projeto muito importante para os agressores, nós estamos falando de violência doméstica, né? Quando eles são submetidos ao judiciário, nós temos o projeto HORA, ou seja, ao invés de só punir, prisão, a gente sabe que aqui no Brasil tem um tempo de prisão, prisão preventiva, daqui a pouco, né, ele pede uma soltura. O projeto HORA significa, ele é convidado, esse agressor, né, que está respondendo um processo por violência doméstica, a participar de reuniões, que são lá no fórum, com a psicóloga forense e com uma equipe multidisciplinar, assistente social, a maioria dela composta de mulheres, para conversar com esses homens. Nós chamamos de horas de conversa. O projeto diz homens, orientação, reflexão e atendimento, para tentar resgatar esse homem. Se ele passa por esse projeto, não significa que ele não vá ser punido, mas o juiz vai olhar com outros olhos pelo seguinte: estatisticamente já diminuiu 70% de reincidência. Esses homens que se recuperaram, que fizeram a terapia, né, e participaram desses grupos, desses projetos, eles não reincidem. Isso significa que nas próximas relações, eles não vão repetir o padrão. Porque o que acontece é, o agressor tem um histórico de violência doméstica. Não é com a parceira X, Y e Z, ele repete. Isso também evita o feminicídio. Então, sim, há punição, há efetiva. Sou dessa opinião. Esse projeto é um exemplo, estatisticamente recupera esse Até, homem. até fui, doutor, né, na inauguração do livro que teve, da doutora Elaine ali, né? Exato. Show. Achei bem importante, bem interessante esse olhar. E aí, como foi comentado na inauguração, muitos não queriam, né? Mas teve estatisticamente foi muito positivo. É bem importante também esse outro olhar, né? Porque até então se tem um olhar diferente, né? E quase ninguém, como ela comentou, quase ninguém queria o projeto. E foi um projeto que deu uma volta, deu uma satisfação bem boa, né? Foi bem positivo o impacto, bem interessante. Claro, porque nós temos essa cultura de que não há punição, não dá nada, ou passam a mão na cabeça do agressor. Não é. É uma recuperação para evitar um mal maior. Ele vai Uhum. ser punido? Sim, mas também trabalhar com a recuperação desse homem, que nunca foi ouvido, que não teve oportunidade para refletir,